Boa noite, já estamos no ar para iniciar mais uma live do projeto Diálogos Filosóficos. Hoje nós temos como convidado o nosso amigo Sinuê Miguel Alexandre Júnior e Lindenberg, que são membros do Ágora Espírita. O nosso Sinuê Miguel é professor substituto de História da UFPB, possui bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Sociais pela mesma universidade. Está aqui conosco, né, para conversar sobre esse tema bem interessante e atualíssimo, que nós precisamos fazer grandes reflexões sobre ele. Os nossos amigos Alexandre Júnior e Lindenberg, já bem conhecido de todos nós, né? Alexandre é pedagogo, pós-graduado em gestão educacional e coordenação pedagógica, integrante do Instituto de Filosofia José Herculano Pires e coordenador do Ágora Espírita. E Lindenberg Castro é filósofo, pedagogo e psicanalista, especialista em gestão da educação pública e em saúde mental e mestrando em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Então, são estes os nossos companheiros desta noite, né, que vai trazer reflexões sobre o tema desta noite, que é disposições políticas no espiritismo brasileiro, entre neutralidade conservadora e aspirações socialistas. Sejam todos bem-vindos, estejam à vontade para fazer as perguntas, os comentários. Esse nosso chat é sempre bem movimentado. E vamos começar. Boa noite aos nossos convidados, né? Já foram apresentados, e eu quero logo começar com a pergunta. Nós temos aqui a primeira pergunta. O espiritismo tem algo a ver com política? E passamos a palavra para Sinuê, para ele começar a dar a sua resposta sobre essa questão, já que tanto se escuta falar que espiritismo e política não se misturam, não é verdade? Mas será que isso procede? Será que isso encontra respaldo em Kardec? Então, Sinuê, você com a palavra. Olá, boa noite, Yolanda, Alexandre, Lindenberg, todas e todos que estão nos acompanhando aí, participando da live. Primeiro, queria agradecer o convite, estou muito contente, muito feliz de estar com vocês, é um espaço muito bacana, né, esse espaço plural aí dentro do campo do espiritismo progressista, né, essa possibilidade da gente dialogar. Então, estou contente de estar aqui e vou gostar muito de dialogar também com quem está aí na Olha o Signatis aí aparecendo, professor Signatis, né? Excelente aqui a gente poder ter essa troca de ideias, então estou aqui para a gente conversar, tá? Eu vou expor um pouco daquilo que eu venho pensando com relação a essa temática, de um ponto de vista de pesquisa acadêmica, né? Mas também do ponto de vista enquanto espírita, né? Pensando aí as nossas questões também assim propositivas, né? Pensar o que a gente pode pensar em termos de rumos possíveis, né? Dentro desse debate tão intrincado, tão complexo, que é a questão do espiritismo no campo político, né? Onde a gente toca em uma série de questões sociais das mais urgentes e também de difícil resposta, né? Pois bem, então a primeira pergunta, né, quando a gente pensa espiritismo, né, e política, que vem geralmente em mente, né, é a ideia de que haveria
uma relação, em princípio, de um certo distanciamento, né? E esse distanciamento seria legítimo, né? Grosso modo, é essa a visão predominante historicamente com relação a esse tópico espiritismo e política. Tá? Ou seja, né, a ideia seria de que a política seria um domínio aí da sociedade, né, não pertinente, né, às preocupações do espiritismo em si. Né? Espíritas individualmente, enquanto, enfim, a pessoa que é espírita, por um lado, né, mas por outro lado também um cidadão, enfim, poderia, né, poderia e deveria, né, pensar em política, mas dentro do âmbito do espiritismo, enquanto doutrina, enquanto movimento, seriam campos apartados, né? Então, eu acho que essa é uma primeira concepção geral. E aí, a primeira coisa que a gente deve colocar aqui, né, é a questão a questão das ideias. Afinal de contas, o que o espiritismo vem trazer, né? Se levanta essa questão, para que serve o espiritismo, né? O que o espiritismo tem a nos dizer, né? Então, sobre o que ele fala, afinal de contas, né? É sobre a vida após a morte, né? É sobre a imortalidade da alma, alguma coisa, essa ideia, né? É sobre reencarnação, né? Qual é o escopo do espiritismo, né? Então, acho que passam por uma primeira questão que haveria de ser o que é espiritismo, o que ele veio fazer aqui na Terra, né? Então, acho que a gente pode encaminhar a questão, em primeiro lugar, pensando do ponto de vista das ideias, né? O que o espiritismo traz como ideias? Traz uma série de reflexões que tocam as questões éticas, né? As questões de moral, a gente pode chamar ética, moral, enfim, aqui intercambia de forma quase como que sinônimos, né? Ou seja, né, a gente tem um livro lá no Livro dos Espíritos, uma parte do livro todinha voltada para as questões das leis morais, né? Então, evidentemente, o espiritismo trata de questões éticas, questões morais. Pois bem, questões éticas, questões morais podem ser pensadas sem política, né? Então, acho que aqui a gente começa um primeiro ponto de não somente contato, mas imbricação inextricável, né? Não tem como separar. Por quê, né? As questões éticas, elas dizem respeito às escolhas possíveis, né, entre o certo e o errado, a ideia de condutas, né, dos indivíduos, dos seres humanos, que inevitavelmente passa pela vida em sociedade. Ou seja, você não tem como defender um valor ético sem pensar numa dinâmica que é relacional, que envolve não somente eu consigo mesmo. Por exemplo, eu não posso falar, por exemplo, da amizade sem uma relação entre amigos, né? Não posso falar de uma relação de amor sem uma relação entre amantes, ou enfim, né? Aquele que ama, aquele que é amado, né? Eu não posso falar de justiça, né, sem relação entre humanos, né? Não trata apenas das coisas, né? Trata da relação entre humanos. E assim a gente poderia prolongar, né, adiante. Não tem como falar de liberdade também sem a relação, né, entre seres humanos. Pois bem, essa questão da vida de relação, né? Por que ela é política? Porque basicamente política passa por isso. Tá? As definições mais clássicas de política, né? Lá remontando Aristóteles, Platão, né, onde claramente se coloca política como um objeto comandado pela ética, né, você tem a ideia ali de que a organização da vida em sociedade, né, sendo política, deve passar por uma reflexão ética. Tá? Então, você tem essa primeira postulação, né? E mesmo que sendo pensado de uma maneira mais moderna, né, não como o dever ser da política, mas como a política como ela é, desde Maquiavel, que
vai focar na questão das relações de poder, né, e tem sido assim até hoje no campo da ciência política, né, esse foco mais, né, dito realista. Mesmo nesse aspecto, você também não tem como separar, né, porque essas dimensões das relações de poder nos atravessam permanentemente, né. Então, o primeiro ponto de partida não tem como não ter a ver, né, espiritismo com política. Por quê? Porque espiritismo vai tocar em ética, vai tocar em moral, e ética e moral está o tempo todo permeado por política, a gente tendo consciência disso ou não. Então, acho que esse é um primeiro ponto de partida. Do mesmo modo, a gente pode pensar enquanto religião, né? E aí, não entrando no mérito da polêmica, né, sobre definição de espiritismo, enquanto religião, na prática, o espiritismo, sem sombra de dúvidas, né, tem funcionado como religião, com suas peculiaridades, mas com uma série de semelhanças como qualquer outra religião. Dito isso, então, a gente pode pensar também do ponto de vista das relações historicamente construídas entre religião e política, né? E aí, o que o espiritismo, né, gostaria de nós, enquanto espíritas, enfim, poderíamos pensar o que a gente acha que seria uma relação adequada com política, tá? Então, no primeiro momento, a gente pode dizer que, né, número 1, não tem como não tratar de política porque tem ética, tá? E número 2, historicamente, religião e política estão entremeadas, e aí a gente pode pensar aqui do ponto de vista também normativo, o que a gente gostaria que fosse, tá? Para além daquilo que a gente verifica como funciona, tá? Sei se, mas eu acho que é um primeiro passo, né? A gente vai avançando. Perfeitamente. Alexandre, você quer acrescentar alguma coisa? Quero sim. Eu até peguei um trecho aqui que o professor escreveu, lá do artigo, né? Exposições políticas do espiritismo brasileiro entre neutralidade conservadora e aspirações socialistas, que originou o tema da nossa discussão. E num trechinho lá ele diz assim: aparentemente bem alinhados a esse modelo de secularização, frente ao mundo da política tradicionalmente, os dirigentes do espiritismo reiteram a demarcação de uma linha limítrofe, a qual o espiritismo não deve cruzar, sob pena de lhe desfigurar o verdadeiro propósito. E aí eu fico pensando, como é que a gente consegue criar uma linha limítrofe quando a gente fala de intimidade, né, de intelectualidade, de pensamento, de vivência? Então, isso é uma linha imaginária, tal qual a linha do Equador, né? A gente imagina que ela esteja ali, mas ela, na prática, ela não deve existir e ela não existe na prática. Então, quando a gente faz isso, às vezes a percepção que eu tenho é como se nós tratássemos os espíritas como um apêndice da sociedade quando a gente fala das questões políticas. Então, o espiritismo ele não se envolve nas questões políticas porque, em vários momentos, e o artigo deixa isso claro, né, ele entende que o campo político é um campo ruim, sujo, depreciativo, e que deprecia o ser humano que faz parte dele. E aí eu acredito também que isso tem a ver com a questão que a gente tem discutido bastante, inclusive aqui nas nossas lives, que é o entendimento e a percepção que se tem sobre a questão da reforma íntima, como uma coisa sendo muito particularizada e individual, o que levou uma parte muito significativa do movimento espírita a não tratar das questões sociais por entender que individualmente ele poderia resolver suas questões, sem a necessidade do entrelaçamento com as questões sociais. E que faz com que a gente tenha se levantado, embora muita gente diga assim, mas Alexandre, você dizer que o espiritismo progressista não é uma redundância, mas também é um posicionamento político, não deixa de ser um posicionamento político. Assim como é um posicionamento político, quando eu ocupo a minha função de expositor, de alguém que tenha espaço aberto no meio espírita para falar dos meus posicionamentos políticos, e o próprio movimento espírita não entende isso como política. Mas se a gente fizer algum posicionamento do ponto de vista social, não precisa ser político, isso é confundido com política de esquerda. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar e que eu acho que nesse artigo me deixa feliz em ver, é que hoje há um grupo de pessoas, mesmo que a gente se utilize desse marco político chamado de espiritismo progressista, para que a gente possa reivindicar espaço para uma discussão do espiritismo, ou do interface, do interlace,
do espiritismo com as questões sociais. E aí a gente se aproxima, obviamente, do espectro de esquerda, porque é quem realmente trata das questões sociais ou se preocupa com ela quando a gente fala de política no âmbito geral. Então, e aí é uma coisa que, para encerrar minha fala, que acontece no Brasil hoje é a marginalização do nome política e das questões sociais. Então, há um processo de marginalização desse nome e dessas questões, e quando a gente insere isso dentro do movimento espírita, né, a gente é questionado porque as pessoas confundem a política por não entenderem do conceito aristotélico de política, né, como a construção de um processo coletivo, social, de um bem viver, e usar o espiritismo como essa ferramenta de produção desse espaço social que se preocupe com o todo e não apenas com uma pequena parcela. Então, isso é tão claro, pelo menos para mim, que a gente consegue entender que o movimento espírita ele consegue entender a entrega de sopa, de farnel, de enxoval, mas ele não consegue entender as políticas públicas sociais. Então, muitos espíritos, inclusive, se colocam contra as políticas públicas assistenciais, mas são a favor da entrega da sopa, do farnel, do enxoval. Então, tem muita coisa, acredito eu, para ser discutido nesse sentido, para que a gente crie e entenda que essa limítrofe, essa coisa do limite, ela não perpassa quando a coisa é discutida, né, no campo da ideia, ou do ideal. Pelo menos era o que eu tinha para acrescentar no momento. Lindenberg, faça as suas considerações. Vamos lá. Boa noite, Holanda, Sinoê e Alexandre, a todos que estão nos assistindo, estão acompanhando esse projeto que eu tenho um carinho muito grande por ele, nosso projeto Diálogos Filosóficos, e todo domingo a gente trabalha uma temática importante, não só para o movimento progressista, mas para a gente pensar em espiritismo de maneira geral, e podendo revisitar ideias, autores, referências, bibliografias, enfim. Eu acho que esse movimento também que o movimento progressista estimula essa questão de você poder revisitar conceitos e referências é muito positivo. Bom, para não me repetir em relação ao Sinoê e ao Alexandre, eu estava me lembrando de um texto que o movimento hegemônico utiliza de forma exaustiva para justificar que o espiritismo não teria relação com política, né? Aquele texto de Kardec, de 1862, da Revista Espírita, em que o Kardec recomenda que os espíritas não levem as discussões políticas para as instituições espíritas. Mas aí, normalmente, quem usa esse texto, ele normalmente também ignora o próprio contexto histórico-social em que o Kardec estava inserido, num contexto de repressão duríssima, a partir de Napoleão III, e, assim, ele tinha que também tomar algumas providências em relação a tentar evitar um desgaste com esse contexto de repressão, né? Agora, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a estrutura do pensamento espírita, nas obras codificadas por Kardec, as questões sociais, as questões éticas estão presentes. A preocupação com o mundo é evidente. A preocupação com a atuação de transformação do mundo, ela está posta. E ela não está posta apenas no âmbito individual e apenas no âmbito do espírito. Ela está posta no âmbito do mundo físico. Que eu costumo sempre dizer o seguinte: se não devemos agir no mundo, basta a reforma íntima individualista para dar conta do nosso progresso espiritual, então qual seria o sentido da reencarnação? Qual é o sentido de você reencarnar sem você ter nenhuma obrigação de agir diretamente no mundo que está posto para você, ou por você considerar que tudo que está acontecendo ali já estava previsto, e quem sofre porque merece, quem está bem é porque merece, e você tem que lidar com essas questões e seria de forma tão simples. Então é algo que a gente pode questionar também em relação a essa posição do movimento hegemônico, né? Então, o espiritismo está materializado no mundo, em forma de área do conhecimento, e ele também nos convida a interagirmos, a modificarmos não só a nós mesmos, mas ao mundo em que nós estamos inseridos. E isso inclui as questões éticas e
sociais. Por consequência, a questão política está posta, como bem falou o Sinuê, em relação à reflexão ética e à reflexão em relação às questões sociais, né? Eu queria também trazer uma ideia que eu anotei aqui, para não me repetir, em relação ao Sinuê e ao Alexandre, que política não é política partidária, ou pelo menos não se resume a ela. E no Brasil é muito mais forte essa concepção de política enquanto partidarismo. Então, enquanto a gente não conseguir ampliar essa discussão para a política enquanto ação no mundo, sempre a gente vai ficar nessa perspectiva de, se eu defendo uma ideia progressista, eu sou chamado de esquerdista. Se eu defendo uma ideia menos progressista, eu sou chamado de direita, ou dependendo da ideia, até de extrema-direita. Mas há pontos de contato que são importantes para a atuação no mundo e que não necessariamente vão representar de forma 100% um espectro ideológico partidário. O próprio Herculano Pires faz essa reflexão muito bem na obra de 1946, chamada O Reino, que infelizmente não é mais publicada para nós, né? A gente só encontra, com muita dificuldade, a gente só encontra em PDF na internet. Mas ele traça lá uma reflexão importante da relação entre o espírita e a política. E ele resgata um conceito de política que não é a política partidária, isso já naquela época, né, que a gente está acostumado a pensar hoje em dia. E, por último, para não me estender muito, eu gostaria de citar que é curioso que o movimento hegemônico se utilize dessa prerrogativa de que o espiritismo não tem a ver com política, mas a vida toda do movimento hegemônico ele fez política. Ele fez política, inclusive, muitas vezes, dissociado da reflexão ética. Ele fez política nas questões morais, ele fez política na casa espírita, ele fez política comunicacional, né, na forma como construiu determinados o seu próprio sistema de comunicação tradicional em relação ao movimento espírita, uma comunicação que é de apenas uma via, não é um diálogo, né, é uma comunicação, é um monólogo. É dito que tem que ser feito, é dito que tem que ser da forma como que tem que ser pensado determinado tema. Então, essa questão, quando é do interesse do movimento hegemônico, retira-se a neutralidade falseada, que normalmente eles tentam colocar para as questões políticas, para que eles possam agir. E quando essa neutralidade passa a ter utilidade, então eles retornam e passam a se utilizar dela novamente, né? Então, é preciso a gente resgatar também a nossa própria história, a história do movimento espírita no Brasil, como ele se constituiu, as lutas de poder, as lutas de influência, as instituições, da forma como elas foram formatadas, as declarações, porque na primeira metade do século XX você tem um vasto material de posicionamentos conservadores os mais variados possíveis, dentro da produção, dessa produção comunicacional. E também institucional, porque a gente já tinha uma instituição forte, né? Então, são algumas questões para a gente ir pensando, mas a gente vai se aprofundar ao longo da nossa conversa. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta bem interessante. Por que predomina entre os espíritas ideias de que o espiritismo não deve se envolver com política? Eu acho que você já teceu alguns comentários em torno, mas essa pergunta vale porque ela traz alguns questionamentos. Eu vou acrescentar uma coisinha aqui. É uma questão do Livro dos Espíritos, a 573, quando Kardec pergunta, eu sempre cito essa pergunta, né? Eu já disse que quando desencarnar, se eu quiser me identificar, eu cito essa pergunta, todo mundo vai saber que sou eu. Que o Espírito Verdade, qual a missão dos espíritos encarnados? Qual? E a primeira frase da resposta, uma resposta mais longa, ele diz que é instruir os homens e aprimorar as instituições por meios diretos e materiais, né?
Então, isso tem tudo a ver com essa questão. Mas passo para a Sinuê responder a essa pergunta, né? Vou repetir, por que predomina entre os espíritas a ideia de que o espiritismo não deve se envolver com política? Sinuê. Pois bem, eu acho que essa questão remete à visão dicotômica, né, que a gente tem uma separação forte entre religião e política, né, colocando como polo negativo a política e o polo positivo a religião, né? A gente pode chamar isso nos termos do sagrado e do profano, né? Eu tenho pensado nesses termos há algum tempo. Então, isso passa por uma própria reflexão também no campo das ciências humanas, né? Essa ideia de que tem esferas da sociedade, né, que obedecem a lógicas distintas, tá? Então, teria essa ideia de que a religião é do domínio das coisas que a gente qualifica enquanto sagradas e o mundo da política é o mundo do profano. O que é o sagrado e o profano, né? O sagrado é aquilo que tem a ver com verdades absolutas, tem a ver com pureza, tem a ver com perfeição, tem a ver com aquilo que está diretamente conectado com Deus ou com a natureza divina das coisas, né? Então, esse é um polo positivo. Tá? Esse é o polo onde não tem problema com o erro, não tem problema com a impureza, não tem problema com as paixões humanas, né, que nos conduzem aí a meter os pés pelas mãos, né, a ânsia de poder, tudo isso estaria no profano, seria o polo da política. Então, essa visão bem dicotômica, né, entre uma esfera do sagrado, uma esfera do profano, ela acompanhou aqui a maior parte das percepções dos espíritas, não somente dos espíritas, né, mas os espíritas em particular têm trabalhado muito com essa referência, não parece assim explicitamente, né, pelo menos na maior parte dos textos de quem apresenta esse tipo de reflexão, mas é isso que está por trás, é essa lógica. Tá? Então, com base nessa lógica, qualquer mistura, né, qualquer aproximação do espiritismo com política seria misturar aquilo que deveria nos levar à pureza, né, da ideia de buscar a perfeição, de buscar o acerto, e seria o campo da ética, tal como formulada nas palavras, né, a moral de Jesus, né, então a moral cristã, e aquilo, para ficar puro, você tem que proteger. Né? Você não pode correr o risco de misturar com uma coisa que é impura, que seria a política. Né? A política é o campo das paixões, as paixões partidárias, né? E a gente vai para um lado, vai para o outro, então, e aí a gente pode cair em erro. Então, a gente não tem que se meter com isso, porque a gente vai começar a colocar em risco a ideia de nós chegamos à verdade, o espiritismo está bem protegido, porque ele trouxe a codificação. Então, me parece que isso passa por algumas coisas, né? Primeiro, tem uma concepção claramente dogmática de espiritismo, né? Que é uma forma predominante de pensar religião, basicamente, né? Aquele conjunto de dogmas que você tem que respeitar, tem uma série de princípios, uma parte é indiscutível, uma outra parte periférica você até pode construir alguma coisa. Né? Mas até onde você pode construir alguma coisa nessas ideias mais periféricas, menos centrais, isso também é regulado pelo princípio de não correr risco de errar. Basicamente isso, ou seja, não se misturar com algumas coisas, entre elas a política. Tá? Então, acho que passa primeiro por essa visão, uma visão dogmática de espiritismo, né, onde ele teria que ficar protegido, e isso se insere num projeto também que é da modernidade, né, que é arrumar algumas caixinhas, para criar um Estado liberal, né, formar a ideia de... isso surge no contexto das guerras de religião na Europa, né, lá entre os séculos 16 e 17, no contexto das reformas religiosas, reforma protestante, enfim, e vai se constituir um campo, uma ideia do Estado como um terceiro, né, que não pode adotar uma posição oficial em favor de uma religião ou outra, né, e que seja um garantidor da lei, né, para todos, independentemente de religião.
Só que nesse processo, né, de constituição aí, né, da ideia do Estado laico, você vai colocar as religiões, né, e aí vem toda a ambiguidade do processo que a gente vive até hoje, com o reacendimento dos fundamentalismos e tudo mais. Você coloca as religiões numa caixinha bastante artificial, né, que é a ideia de você esvaziar elas, tanto quanto possível, do seu impacto na esfera pública, né? Por quê? Porque se elas entrarem na esfera pública, vai dar guerra, né? Porque se cada religião tem a verdade, tem o seu Deus, a religião na esfera pública, se degladiando por um princípio, né, fundamentalista, a tendência aqui é uma querer engolir a outra, né? Engolir o Estado junto. Então, sob essa perspectiva, né, qual foi a saída, né? Então a gente reduz isso tudo para dentro de uma esfera segura, né? Ou seja, a religião vai para o privado, né? Ela atua no público. Se ela atuar no público, ela tem que ter um espaço muito mediado pelo Estado, por exemplo, distribuir, né, de forma igual, né, para todas as religiões, algum espaço, né, no ambiente público, mas, via de regra, fundamentalmente é a ideia de, o máximo possível, você tornar a religião uma questão de âmbito privado, de fórum íntimo, né, e isso não é à toa que cola muito com a nossa concepção também, que, né, do espiritismo como uma religião da consciência, né, e que atua sobre o indivíduo, e, portanto, tem a ver com uma concepção também de reforma íntima bastante individualista, né. Então, a ideia, grosso modo, seria assim, né, a gente deve fazer a nossa reforma íntima com base nos postulados doutrinários espíritas, a ética espírita, que seria fundamentalmente uma ética cristã, e, com base nisso, né, cada um processa esses princípios à sua moda, ou seja, privadamente, né? Privadamente, eu vou decidir o que eu faço com essa ética. Então, mesmo que você até diga assim, tá bom, a política não é do demônio, a política é alguma coisa que, tá bom, não é tão suja assim, dá para se meter com política, tá? Digamos, façamos essa concessão, né? Ok, mas você vai se meter com política, tá? O papel do espírita na política, né? A gente vai encontrar muita gente falando disso, né? Aí o que é o papel do espírita na política, né? Levar os princípios, né? Eu vou me comportar como um espírita na política, ou seja, né? Eu vou ser honesto, então eu vou pensar assim de que, né? Eu vou levar as ideias. Só que o que são, né, essas ideias éticas, né? Aí tem uma série de implicações. Essas implicações, quem vai fazer é o indivíduo, tá? Ou seja, a gente não poderia... O que seria o pecado aqui, né? Misturar as coisas, ou seja, vamos deliberar juntos aqui, né? Quais são as implicações políticas, sociais do princípio de justiça lá que está no capítulo tal da parte terceira dos Espíritos, tá? Ou igualdade, ou liberdade, etc, etc. Que implicações tem isso? Vamos discutir questão por questão, e não é cada um leva para casa e assim, tá, tudo bem, cada um tem o seu livre-arbítrio de pensar, e só vai ter a sua intelecção e vai definir as suas interpretações, mas a ideia só seria legítimo, né, ter o ponto de contato com a política pela via, como se eu tirasse a minha veste de espírito e agora eu coloco a minha veste de cidadão. Aí tudo bem, tá? Mas sob a influência da reforma íntima que eu estou fazendo porque eu frequento o centro espírita, digamos assim. Tá? Então, acho que tem essas lógicas, né? Tem primeiro, né, só para recapitular, tem a lógica do sagrado e do profano, né, que demarca esses campos, né? Então, a política, primeiro, como uma coisa muito profana, muito ruim, muito complicada, e a religião, uma coisa pura. E tem essa lógica do processo de constituição do Estado laico, tá? Que é dentro de uma perspectiva liberal, tá? Que nos coloca algumas soluções, efetivamente, diante do problema do conflito de religião, né? E como criar um campo democrático, né, onde a gente possa deliberar questões públicas, né, sem colocar a lógica dogmática da religião, né, em enfrentamento, concorrência e enfrentamento, né, mas cria problemas, porque esse artifício é extremamente esvaziador da implicação
das implicações sociais e políticas das religiões. Tá? Então parece que a gente tem um impasse aqui, né? Ou você vai, né, ou você tira as devidas, né, as máximas implicações possíveis daqueles princípios, né, que estão na sua religião, né, e aí você vai para o campo, né, da vida social, política, né, com esses princípios debaixo do braço, né, e potencialmente isso vai dar guerra, né, ou então, né, você esvazia isso completamente e vira uma religião que, digamos assim, serve para muito pouca coisa, no sentido de que ela está muito esvaziada, né, de significado, de sentido, e ela vai se acomodar a uma lógica de uma religião com uma espécie de bem de consumo individual para apaziguar um pouco o espírito, né, lidar com as suas questões psicológicas de uma maneira individualista, né, onde a gente tenta resolver os problemas, né, como indivíduo separado do resto, né? É isso. Lindenberg, traga as suas considerações. Eu estava pensando aqui em relação à forma como a gente encontra dentro das obras psicografadas do século XX posicionamentos conservadores dos mais variados matizes para justificarem essa separação entre espiritismo e política, espiritismo e questões sociais, espiritismo e qualquer outra questão que possa, na perspectiva do movimento hegemônico, quebrar com essa lógica que o Sinuhe trouxe, né, do sagrado e do profano. E aí eu queria ler aqui rapidinho duas partes que eu separei para comentar com vocês. Uma é da obra O Consolador, do Chico Xavier, com o Emmanuel, que poderia se chamar perfeitamente O Conservador, essa obra. Porque, se não vejamos, diz o seguinte: a ideologia feminista nos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Né? Então, são questões que aparecem. A gente tem também na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra muito suspeita em vários aspectos, inclusive em relação ao período que ela foi publicada, ao espírito que a gente vê atribuída a autoria, né? Mas aqui, por exemplo, em Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um parágrafo inteiro de uma crítica nesse mesmo sentido, evocando concepções do Evangelho e concepções espirituais mais importantes, mais essenciais, né? Esse parágrafo faz uma crítica aqui ao marxismo, ao socialismo, e ainda coloca uma missão para o capitalismo. Ainda diz assim, que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com os seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho em favor da concórdia universal. Né? Quando foi que nós vimos que o capitalismo cumpriu esse papel de concórdia universal? Se alguém conhecer, pode colocar nos comentários, porque eu realmente desconheço onde que o capitalismo cumpriu com esse papel em qualquer região do planeta. Né? E aí, também quero ressaltar aqui uma frase famosa de Leopoldo Cirne, que substituiu Bezerra de Menezes na presidência da Federação Espírita Brasileira, em que em um dos diversos artigos, né, que se fala dessa questão do espiritismo política, ele diz: não se pode servir a Cristo e a política ao mesmo tempo. Né? Inclusive, depois aqui da minha fala, eu vou ver se eu consigo postar o link do artigo do professor Sinuhe,
em que ele faz esse resgate dos diversos textos a partir da revista O Reformador, revista da FEB, né, em que esse tema, espiritismo político, foi muito falado em forma de artigo. Isso desde 1918, essa frase é de 1918, mas eu acho que tem até antes disso, até o ano 2012, se não me engano. E aí fica como material de pesquisa para quem quiser se aprofundar nessas questões. E aí, frente a esse cenário, o que a gente vê, resgatando o que eu falei na primeira pergunta, né, que o movimento hegemônico ele faz política, sim. Ele utiliza os meios que estão disponíveis, inclusive os meios espirituais, da opinião de determinados espíritos, para referendar contextos conservadores ou de pretensa neutralidade. Neutralidade é essa que é seletiva, ela aparece quando é importante ali naquele momento para a defesa de uma ideia, né? E a gente sabe que no campo dos estudos decoloniais, qualquer forma de neutralidade beneficia os sistemas de opressão. Então, se você não se posiciona de forma direta, de forma clara, conclamando a um processo de desconstrução das narrativas e das situações de opressão que existem na sociedade, você está coadunando com elas de alguma forma, né? Então, a partir dessa questão, nós também temos uma ética do espírito, mas que, curiosamente, como essa ética do espírito valoriza o espírito individualmente, ela acaba também desbancando, chegando a um materialismo de ideias, porque então essa reforma íntima, que é individualista, ela não consegue dialogar com a coletividade, então eu passo a considerar que o sofrimento alheio ele é tão natural, tão naturalizado, que não poderia ser de outra forma. E aí eu vi espíritas dizendo assim, não, mas independente do que o governo federal fizesse, as 120 mil desencarnes aconteceriam da mesma forma. E aí eu falei, então não precisa a gente ter instituição que zele pela vida das pessoas. Se você tem um Ministério da Saúde, um Ministério da Educação, que cuida de ações, e nada que for feito vai poder evitar o sofrimento do outro, então acaba-se com a instituição, acaba com a reencarnação. Se a reencarnação é apenas um repetir de ações predeterminadas, então ela perde completamente o sentido pedagógico, no sentido mais amplo, né? E também a gente vê essa tentativa de fortalecer, como o Sinue falou, uma lógica de sagrado e profano, mas que é uma construção ainda piegas, porque o espiritismo não tem a tradição secular, que outras religiões têm, como o catolicismo. Então, e também não tem corpo sacerdotal, não tem os mesmos elementos, então acaba ficando no discurso. O discurso de quem detém o poder da fala, o lugar de fala, que não é o lugar de fala que a gente compreende hoje, né? Mas quem detém o poder de fala determina comportamentos e formas de pensar. Isso no âmbito institucional ou no âmbito dos grandes palestrantes conceituados ou dos grandes espíritos também conceituados. Tudo que é publicado é tomado como verdade absoluta de forma imediata. Não se para pensar a respeito da opinião daquele espírito. Até porque o movimento hegemônico valoriza muito o que vem dos espíritos, excessivamente. Tudo que vem dos espíritos automaticamente ganha status de verdade plena. Então é isso, de maneira geral, eram os pontos que eu queria comentar sobre essa segunda pergunta, até para a gente ficar também atento a todos esses movimentos e essas obras que trazem esses pensamentos, da forma como eles são construídos. Não é à toa que o movimento hegemônico seja tradicionalmente conservador. Alexandre, traga as suas considerações. Com prazer. Eu vou ler outro trechinho aqui, eu pensei em alguns trechos do artigo. Ele diz assim: os termos do discurso de neutralidade e alinhamento à política incluem a ojeriza, as paixões políticas, uma concepção individualista e reducionista de moral consagrada numa fórmula despolitizada da reforma íntima,
e a dicotomia sagrado-profano como grado de leitura de mundo. A partir das lentes da classe média, opera ainda a seletividade ideológica quanto àquilo que é aceitável ou não em termos de discurso espírita sobre questões sociais. E aí eu queria fazer uma leitura do último IBGE, para a gente poder fazer um posicionamento. Né? Então a gente vê, e isso está muito bem posto, que o movimento espírita ele é formado, na sua grande maioria, por pessoas de classe média e brancas. Ou seja, se a gente for falar de sociedade, a gente vai falar aqui de uma condição hegemônica. Eu queria que a gente lembrasse aí, na história, né, no período aí, em que período da história, algum grupo hegemônico se revoltou para deixar de ser hegemônico. Não há isso. Ninguém quer perder o seu status quo, ninguém quer perder o seu espaço político, embora a luta para que não se perca esse espaço seja política, a gente luta negando que é política. Essa é a grande visão. E é por isso que, nesse processo que Sinoé chama dessa dicotomia entre o profano e o sagrado, o movimento espírita ele consegue conciliar toda essa relação quando a discussão política que é constituída, ela privilegia essa maioria hegemônica, né? Essa hegemonia. Então, as pessoas se sentem confortáveis, porque as pessoas que lutam e que são conservadoras, elas não precisam das políticas públicas sociais. Elas são contempladas na sua estrutura, na sua própria estrutura organizacional, com uma demanda social que faz com que elas não precisem, por exemplo, de um auxílio emergencial. Então, se esse auxílio vai diminuir ou vai aumentar, elas podem até não estar nem aí realmente para isso. Porque na próxima semana elas vão estar lá fazendo a sopa para entregar 30 famílias, 40 famílias, vão estar distribuindo os painéis e vão estar. E essa cultura, isso é uma cultura já instituída, porque não é um modelo praticado por apenas uma pequena parte do movimento espírita, é um modelo utilizado por uma grande parte do movimento espírita. E aí, Alexandre, você é contra, eu sempre digo isso aqui, não é? Você é contra o assistencialismo? Não, eu não sou contra o assistencialismo. Porque se existe uma carência, ela precisa ser suprida. Se o Estado não cumpre com essa carência, a gente precisa cumprir, obviamente. Agora, a gente precisa perguntar por que o Estado não cumpre. E é esse papel também de uma ciência que tem como objetivo, né, o espiritismo é uma ciência de cunho filosófico e consequências ético-morais. Então, como é que a gente tem uma consequência ético-moral sem mergulhar na discussão política? Como é que a gente consegue ler todo o 3º capítulo do Livro dos Espíritos e ainda imaginar que o espiritismo não dialogue com as políticas sociais? E percebam que a coisa é tão gritante, não é, nesse sentido, que o movimento espírita hegemônico ele também questiona a relação do espiritismo com as ciências. Ou seja, se o espiritismo dialoga com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, com a pedagogia, né, há um questionamento. Olha, se o espiritismo tem a sua base nas leis naturais e essas leis são estudadas pela ciência, como a gente não dialoga com essa ciência? Então, como é que nós vamos passar por vários fenômenos sociais que só são discutidos do ponto de vista religioso, porque o espiritismo, o movimento espírita brasileiro, há muito tempo perdeu o sentido de criticidade quando abandonou a ciência e abraçou a religião. Então, hoje, por que é tão difícil a gente discutir, né, o que a gente está discutindo aqui hoje, como se fosse um grande evento, como se isso não fizesse parte da estruturação, daquilo que compreende o espiritismo, a nossa discussão hoje. Olha, se as pessoas quiserem entender que essa discussão aqui ela não contempla, elas têm o direito de fazerem isso. Agora, é bom deixar claro que tudo que está sendo discutido aqui tem base na própria filosofia espírita para poder ser discutida. Então, ninguém está fugindo do contexto da doutrina para poder discutir gente, discutir humanidades, discutir povo, discutir necessidades. Agora, o que a gente está tentando fazer é tirar, e aí é o movimento contra-hegemônico, o movimento progressista, na minha concepção, se não depois quiser dizer alguma coisa, fica à vontade, mas ele acaba sendo um movimento contra-hegemônico e que faz força política realmente para que a gente tire esse pseudo-poder ou esse status quo das pessoas que acreditam que o espiritismo não foi instituído para as minorias sociais, por exemplo. Então, como é que eu encontro um país que é eminentemente negro, mas que não tem uma política social de proteção a esse povo? A gente tem um país onde o maior número de assassinatos LGBTs do planeta é praticado aqui no Brasil.
Não é? Então, como é que a gente discute espiritismo? A gente fala de cesta básica, a gente fala de tantas coisas, mas a gente não consegue falar, por exemplo, como nós podemos criar políticas públicas que deem proteção aos menos favorecidos das leis e dos acessos a essas mesmas políticas. Então, como a gente vai oferecer isso dentro do centro espírita? A gente não tem a condição de oferecer. O movimento espírita também não tem esse papel, porque quem tem que oferecer esse papel é o Estado através de políticas públicas. Então, como a gente vai fazer isso sem discutir política pública? Sem discutir sociedade? E outra coisa bem interessante, sem conhecer o nosso próprio povo, sem essa leitura de perfil, sabe? Então, hoje, essa dicotomia também, para mim, dentro do movimento espírita, ela é constituída, ela é vivenciada de uma outra forma, que é quem assiste e quem é assistido. Quem é assistido não é tratado como povo, como gente que pode se tornar espírita, é tratado apenas como assistido. Não há uma pedagogia, uma metodologia, sabe, que contemple aquela pessoa como alguém que no futuro pode ser meu aliado nesse processo de divulgação da doutrina que eu acredito ser verdadeira. Não, a gente assiste aquelas pessoas, a gente cria um mendigo, o que eu chamo de mendigo de estimação, não é? Que eu estou falando nisso, inclusive, no livro que eu estou escrevendo, porque se fabrica um mendigo de estimação que é para poder comprar uma casa bem bonita numa colônia espiritual e dormir à noite com a consciência tranquila, porque o seu dever de cidadão foi cumprido. Essa reforma íntima, né, para encerrar minha fala, instituída aí nesse artigo muito bem escrito de Sinué, que traz essa dicotomia do profano e do sagrado, que é vivenciado dentro das instituições espíritas, porque, gente, os espaços espíritas não são espaços que deixaram de ser hostis para as minorias sociais, são espaços hostis para minorias sociais, porque eles são um reflexo que a sociedade é. Então a gente não pode ter aquela ideia religiosa de mundo aqui dentro e mundo lá fora, como se o mundo fosse dividido entre o profano e o sagrado e fosse realmente instituído dessa forma. Como nós não tivéssemos interfaces dessa relação no nosso, sabe, isso me dá como se nós fôssemos pessoas diferentes a cada espaço que nós tivéssemos. Quando a gente diz o mundo lá fora e o mundo aqui dentro, parece que dentro do centro é só aquele cara que quando eu chego, oi, minha gente, boa noite, tudo bem, quanta saudade de vocês, né? Mas aí 50 metros depois eu visto a minha camisa de ogro e vou chutar a canela de todo mundo porque está tudo certo. Então, essa dicotomia, para mim, e para encerrar minha fala, ela precisa ser amplamente discutida com uma proposta de levar um processo de construção de diálogos, sabe, entre o movimento hegemônico e o movimento progressista, no sentido de entender o que é que a gente consegue construir que beneficie um coletivo, e não apenas o Ágora enquanto coletivo espírito, ou apenas o Abre Paz, ou apenas não, mas a sociedade. O que é que a gente pode produzir de benefício da sociedade que tenha como base instituída o espiritismo, como essa ferramenta que pode proporcionar um bem comum, sem alijá-la das relações de política, porque, como diz Foucault, o silêncio também é uma das formas de se fazer política. Não é? Era essa contribuição que eu queria trazer. O microfone está fechado. Holanda, está desligado. Obrigada, esqueci. Gente, nós vamos para a terceira pergunta. Historicamente, quais são as disposições políticas assumidas pelos espíritas? Sinué, você pode começar? Muito bem. Eu queria começar tentar fazer o gancho com algumas questões que vocês desenvolveram, Lindenberg, Alexandre, com relação à questão da neutralidade. Aí eu acho que amarra nessa resposta, né? A tendência dominante, né, quanto disposição política, é o discurso de neutralidade. Só que esse discurso de neutralidade, né, ser neutro em situação, né, como se diz, em situação de injustiça, significa apoiar aquele status quo injusto. Então, a ideia de neutralidade no mundo da política é impossível, né, porque o mundo da política significa opções por caminhos, né? Ou vamos por aqui, ou vamos para a esquerda, ou vamos para a direita, ou vamos pelo centro, né?
E esses caminhos possíveis, né, implicam em quê? Implicam se eu me, né, levanto as mãos e digo, né, eu lavo minhas mãos e eu não me meto com isso, eu estou contribuindo para a força dominante, criando um processo eleitoral, né? Aquele partido que está, né, como favorito, né, na corrida eleitoral, eu digo, eu vou anular meu voto, não vou votar, evidentemente estou contribuindo para a vitória daquele que está no favoritismo, né? É a mesma lógica, né? Então, um mundo onde tem exploração capitalista, onde tem injustiça, onde tem miséria, onde tem uma série de opressões, e eu digo que eu não tenho nada a dizer a respeito de nada disso, tá? Significa que eu, né, contribuo para que as coisas, de uma maneira, se reproduzam do modo como estão hoje. Tá? Esse é acho que é uma primeira questão fundamental. Por isso, a ideia de neutralidade, né, com todas as aspas, ela é conservadora. Tá? Porque ela conserva o status quo. E essa tem sido o posicionamento predominante, com variantes por dentro disso, mas é o que predomina. Tá? Por outro lado, né, e aí, antes que eu me esqueça, né, com relação a uma coisa interessante que eu acho que Lindeberg colocou, com relação à questão essa posição, né, que essa questão do critério ideológico, né, ou seja, por outro lado, enquanto se de um lado há essa posição dominante de discurso de neutralidade que contribui, né, para conservar o status quo, há um critério ideológico, né, que permite furar essa barreira, permite atravessar a dicotomia, né? E que critério ideológico é esse, né? É essa ideia, né, essa ideia do caráter, do perfil, né, de classe, o perfil ideológico predominante no espiritismo, né, que corresponde à visão, grosso modo, de classe média, que é uma classe muito complicada, porque ela se identifica em grande medida com os princípios da classe dominante, né, mesmo sendo dominada, né, porque em alguma medida ela colhe alguns benefícios, né, da exploração da classe dominante, no que diz respeito, sobretudo, à questão da ideologia meritocrática. A ideologia meritocrática lhe é conveniente, né, e por isso ela tem uma aderência a isso, né, e isso diz respeito também à questão que o Alexandre está colocando, né, essa posição de eu estou numa posição merecedora e aquele que é o pobre assistido, né, ele também está numa posição merecedora, né, dessa ótica, né, ou seja, né, o que eu faço é caridade no sentido de uma doação gratuita a você que nem necessariamente você merece isso, você aí sujeito assistido, né? Mas eu, como sou tão bonzinho, né, eu estou lhe ajudando, mas você está aí porque alguma coisa você fez no passado, né? Então você tem essa lógica, né? Então veja que cola tem tudo a ver com o ponto de vista de classe média, né? Que é um problema complicadíssimo, né? Ou seja, a gente não enfrenta essa questão sem conseguir romper com essa fronteira ideológica que a gente tem no espiritismo. E isso passa pela questão de romper também com esse caráter de classe média do espiritismo, né? Ou seja, a incorporação como sujeito efetivo construtor do movimento espírita também, né, das classes populares, né? Isso seria um fator importante para, na prática, começar a romper com essas concepções, né? E aí, é claro, né, você tem esse discurso, por exemplo, quando se defende, né, esse texto do Emmanuel, né, que vai lá defender o capitalismo, quando aparece a defesa do capitalismo, é interessante que vai se dizer assim, a gente não está defendendo aqui, não é política, não, né? Isso aqui, no discurso mais contemporâneo, é objetivamente economia, né? Economia não é política, olha, isso aqui é ciência, né? Então, eu te provo por A mais B que o capitalismo é a forma mais eficiente de alocar recursos, portanto, isso aqui não deveria ser discutido, isso aqui não é política, isso aqui é ciência. Tá? Acabou. Corresponde muito a uma visão lá desde o liberalismo dos tempos do Adam Smith, né, que pensava a ideia do mercado como alguma coisa, uma mão invisível, neutra, né, que ia gerar da maneira mais eficiente possível aí a distribuição de recursos, de modo que você, no limite, desaparece com a política. Tá? A sociedade vira, no limite, uma sociedade entre indivíduos que se correlacionam no mercado, e o mercado vai produzir os melhores ganhos possíveis para toda a sociedade, mesmo que cada um olhe só para o próprio umbigo, né?
é fazer, né, dos limões uma bela limonada, essa é a ideia, né? Então a gente tem nesse princípio, né, quando se defende aí o capitalismo, passa muito por essa via, né, que no fundo é uma via, de novo, de, né, esvaziar o conflito e as decisões que é do mundo da política, ou seja, você faz de conta, de novo, que o mercado é neutro, né, e, portanto, né, essa é a justificativa ideológica para poder você jogar com esse atravessamento da dicotomia sagrado e profano, né. No fundo está dizendo, né, eu não estou me misturando com o campo da política, eu estou só dizendo a verdade, né. Então acabou e encerra o debate, né, de novo na perspectiva dogmática, né, como se não houvesse uma série de concepções de economia, né, possíveis da gente se discutir, né, desde o campo marxista, passando por concepções keynesianas e concepções liberais, até no limite essas visões né, de tipo autodenominadas anarcocapitalistas, né, lá Instituto Mises, assim, que são que pretendem negar toda a dimensão política e conflituosa da economia, né. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, a gente tem essa lente, né, ideológica, e isso predomina, né? Isso predomina, e aí romper com isso, denunciar também, assim, no bom sentido, né, como a perversidade dessa lógica, né, que acaba encobrindo as posições políticas, né, sobre o discurso de objetividade, de neutralidade, né, isso é uma coisa que a gente tem que disputar, mas isso passa por reivindicar uma outra forma de fazer espiritismo, que teria que ser não dogmática. Né? Que começa desde Kardec, porque se você pegar, mas Kardec disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a desigualdade das riquezas está certo, porque tem uma lógica assim assado. Tá? Acabou, né? Se Kardec é a palavra última, né? Se Kardec emitiu opinião sobre qualquer coisa que seja, acabou. E com todo respeito a Kardec, né? A sua imensa contribuição na construção do Espiritismo não termina em Kardec, né? As derivações, inclusive leitura particular que eu faço do Diálogo no Livro dos Espíritos, nas passagens mais relativas às questões sociais, observo uma tendência a Kardec não estar alcançando o tamanho o escopo, a dimensão das proposições sociais que os espíritos lhe colocam em determinados momentos. E em alguns momentos ele tira conclusões muito interessantes, mas em outras eu acho que ele como com relação à questão da propriedade. Ele parte de um ponto de vista, né, liberal da defesa da propriedade privada, né, e os espíritos estão confrontando, né, mas olha, vê o que está na origem da propriedade privada, né, nos lembra aquele texto do lado clássico do Proudhon, do roubo, né, toda propriedade privada é roubo, né, então é interessante, né, e aí você tem as limitações do tempo, das concepções de Kardec, etc., né, e a gente deveria estar, enfim, tudo deveria ser uma coisa muito tranquila, muito passível, né? Tranquila não, né? Porque envolve, de novo, posições, né? Mas deveria ser passível de um debate aberto, né? Racional, né? Inteligente, que a gente pudesse fazer com todo o leque aí que tem de ciência social, né? Ciência econômica, filosofias, etc., etc., né? Então vocês têm toda a razão, acho que nessa proposição, que é um norte importante da ideia de espiritismo progressista, né? Essa ideia de progressividade, que de um lado é epistemológica, né? Essa ideia de abertura, né? É a construção do conhecimento, não está fechado, não pode ser dogmático, e de outro lado tem o aspecto político disso, né? Essa progressividade, ser progressista também no seu aspecto político, porque você entende que o status quo nunca é suficiente, né? A gente quer caminhar para frente, então a gente tem que pensar que as estruturas sociais podem ser muito melhores do que são hoje, né? Eu acho que passa por aí. E aí, do ponto de vista das posições existentes, houve uma série de leituras alternativas dessa posição dominante, né? O que eu encontrei muito nas minhas pesquisas, foi interessante para surpresa, né? É que, pesquisando o reformador, quando se discute questões sociais, claro que aí já tem um certo viés, porque a própria expressão questão social já seleciona um pouco o escopo, né, do tipo de coisa que está sendo discutido. Mas, para minha surpresa, apareceu muitas posições que a gente poderia colocar no campo progressista, a maioria, na realidade, tá? Em alguma medida no campo progressista. Pois bem, qual era o problema, né, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, né? Essas posições que se encontram mais no campo progressista, muitas delas assumiam, por exemplo, a ideia de socialismo, né? No reformador, sobretudo nas primeiras décadas do século XX. Né? Qual era a ideia aqui? Né?
a ideia, até Emmanuel tem a ideia de socialismo com Jesus, tá? Então, qual é a ideia aqui? É a ideia de um progressismo muito esvaziado de densidade política, tá? E aí passa pela concepção, de novo, dessa reforma íntima, né? Onde coloca o indivíduo quase como uma mônada, onde ele primeiro tem que se transformar, e depois que todo mundo se transformar pela soma dos indivíduos reformados, numa matemática muito simplista, a gente vai ter a sociedade do futuro, a sociedade regenerada, o mundo de regeneração. Né? Então, cada um por si, cuidando de si, da sua reforma íntima, um dia vamos somar e vai ter a sociedade regenerada. Tá? Isso, ou seja, isso coloca o socialismo lá para o campo de um horizonte futuro daqui a não sei quantos séculos, né, onde os indivíduos, né, reformados, seriam bons o suficiente para viver numa sociedade plena fraternidade, onde a gente não se move pelo mote do egoísmo, lá como dizia o Adam Smith, né, fazendo dos limões a limonada. Então, o que a gente teria, né, no frigir dos ovos, né, um espiritismo progressista, entre aspas, aqui estou colocando, porque ele acaba do mesmo jeito não incomodando, não mexendo muito nas coisas. Porque você vai dizer que tá bom, né? Não estou discordando de você que socialismo é bonito, né? Mas ele vai acontecer quando todo mundo for bonzinho. Né? É basicamente isso. Ou seja, você descola toda a discussão em torno da dinâmica entre indivíduo e sociedade, que é muito mais complexa. Né? Sociedade não é o resultado da somatória dos indivíduos. Sociedade tem uma ontologia própria, tem uma realidade própria. Grupos sociais têm uma realidade, instituições têm uma realidade, movimentos têm outra realidade. Tudo isso tem sua lógica própria e isso atravessa o indivíduo. O indivíduo é constituído socialmente. Né? A gente já tem aí mais de um século de psicologia para ajudar também a gente a pensar isso, né? E toda a crítica social que pensa, né? A gente, no mais íntimo do íntimo, a gente está permeado de política e concepções sociais. O jeito como a gente sente, o jeito como a gente age, o jeito como a gente raciocina, tudo isso é permeado, é construído historicamente, socialmente. Então, não tem essa conversa de indivíduo do lado, sociedade do outro, quando todo mundo se reformar individualmente, né? Na verdade, a cada passo que eu me transformar, se eu estiver fazendo uma leitura crítica social consequente, né, eu vou ter que identificar as consequências. O que significa eu começar a me importar com o próximo? Aí eu vejo um mundo onde tem praticamente 1 bilhão de pessoas que passam fome. O que isso significa? Por quê? Está lá no Livro dos Espíritos, é um problema de organização social. Né? Então, que organização social que a gente tem que faz com que essa realidade se perpetue, né? Se perpetue e a gente não vê caminhar, né, melhoria nesse sentido, né? Porque, e aí volta, né, para a questão da classe média, né? Por que a classe média não se dá conta de que muito dos seus sofrimentos, das suas angústias, né? E a gente fala aqui para a maior parte aqui do movimento espírita, né? Por que as pessoas vivem estressadas, vivem angustiadas, ansiosas, né? Deprimidas, né? As grandes doenças aí do século XXI são doenças psicológicas, né? Aí você diz, tudo isso, sou eu comigo mesmo, né? Então eu vou cuidar de mim e vou resolver. Você não se dá conta de que claro que você tem que cuidar o máximo possível de você com as ferramentas que a gente tem aí, das terapias, da psicologia, etc., mas vamos cuidar para não ficar enxugando gelo, né? Ou seja, a gente tem uma máquina social que nos está enlouquecendo, basicamente. Então, e isso atinge diferenciadamente as várias classes sociais, né? Mas ninguém escapa. Né? Ninguém escapa de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que passa por também furar essas barreiras ideológicas, né? A gente quebrar com essa dicotomia de indivíduo e sociedade é fundamental. Né? Enxergar como essa relação é muito mais dinâmica. Tá? Então, só para terminar, que eu acho que eu fiz um giro grande, mas com relação à questão das disposições políticas, né? Então aparecem disposições predominantemente conservadoras, de modo geral, sem sombra de dúvidas. De outro lado, tem essas concepções que vão dizer que, sim, o capitalismo está muito problemático, né? Mas o socialismo é para um horizonte muito distante quando os indivíduos estiverem reformados. E você tem aqui uma outra perspectiva minoritária, né? Que é uma perspectiva
socialista mais crítica, né, no sentido de que ela vai apontar para problemas estruturais que teriam que ser enfrentados. Isso aparece lá muito entre os espíritas argentinos do começo do século XX, né? A gente tem lá o Cosmarin, que vai ter ainda uma perspectiva um pouco mais gradualista, digamos assim, mas a gente vai ter um Manuel Porteiro que vai apresentar num Congresso Espírita Internacional em Barcelona uma proposição extremamente crítica e avançada no sentido de que, seguinte, olha, do mundo do jeito que está, não vai, né? Todos os nossos ideais espíritas de crescimento, né, de desenvolvimento das nossas melhores potencialidades nesse mundo que está aí não vai, né? A gente está atrofiado, a gente está aqui, né, caminhando na lama, né? Então precisamos de um mundo propício, com instituições propícias para a gente realizar a nossa potencialidade, né? Então, né, a gente tem Humberto Mariotti, que vai seguir muito em grande medida nessa linha, né? Vai dialogar com Herculano Pires, que vai trazer na tese sobretudo na primeira edição do Reino, né? Uma tese muito mais até apaixonada no sentido de fazer o reino, né, acontecer, né? O reino não é lá a ideia de não é desse mundo não significa que é para quando desencarnar e for para o nosso lar, né? O reino é de outro mundo no sentido que não corresponde à lógica, né? A lógica vigente, né, desse mundo como está acontecendo, né? Então temos que romper com a lógica, né? Criar um outro mundo é possível. Vem o chavão aí, né? Já conhecido aí, né? Pelo Fórum Social Mundial. Então, acho que passa por aí. E a gente tem o movimento universitário espírita, que eu acho que é uma proposição muito avançada nesse sentido, né, que vai dialogar muito de perto com o marxismo, né, vai ter uma interlocução, e hoje isso está proliferando no sentido da gente ter uma série de discussões possíveis, como a gente, né, e é interessante que seja plural, porque a gente precisa realmente de muito debate, né, no sentido de dar voz a essas possíveis disposições políticas, né? E eu acho que a questão aqui não é a gente dizer assim, claro que a gente sempre vai defender no sentido de que, racionalmente, eu vou dizer, olha, o jeito que eu entendo que fraternidade ou liberdade, né, liberdade deveria ser, etc, etc, vai ter uma série de implicações. E eu vou dizer, por isso eu acho que a política deveria ir para esse caminho. É claro que eu devo argumentar nesse sentido, mas não tem como eu calar a boca de ninguém. Né? Ou seja, pode ter leituras extremamente conservadoras, né, à direita, nesse sentido, né, de Kardec, do Espiritismo, pode, né, e o ideal seria que a gente tivesse uma arena racional para um debate, né, que a gente não ficasse marginalizado, né, assim, ó, lá os espíritas progressistas, né, e a gente tivesse, então vamos debater, né? Vamos ver isso. Só que isso é extremamente complicado dentro das instituições espíritas, né? Como é que isso poderia ser, né? Tem toda a questão também de saber fazer o debate, né? Que espaço. E tem uma dimensão agonística, tá? Uma dimensão agonística que é assim no limite. Isso é uma questão bastante complexa, né? Do ponto de vista da ciência política, né? Existe uma aposta deliberacionista, no sentido de que se a gente discutir bastante como nós somos seres racionais, a gente poderia chegar a consensos, né? Inclusive, sei lá, a gente parte da esquerda, a gente parte da direita e poderia chegar a acordos, né? E do ponto de vista mais dessa ideia agonística, seria assim, olha, tem algumas coisas que vai ferir o interesse, né? E o interesse no limite, não vai ter conversa, né? Então pode ser que hajam limites aí intransponíveis, né? Mas do ponto de vista da ideia de um espiritismo não dogmático, tudo isso seria possível, né? A gente poderia debater. Onde isso vai dar, a gente pode depois discutir, né? Mas se abre esse campo de possibilidades, sem dúvida, tá? Então eu acho que seria isso. Aí só para uma outra coisa, eu sei que já tomei a palavra um bocado de tempo, mas com relação à esquerda-direita, né, fiquei pensando assim, por um lado, pode ser empobrecedor, no sentido de que há muitas possibilidades de ter posições sociais e políticas. Por outro lado, a gente corre o risco, se a gente abandonar balizas, né, mas aí balizas teóricas mesmo, né, abandonar balizas teóricas consistentes com relação aos debates políticos sociais, a gente pode cair nessa visão esvaziadora que eu mencionei, tá?
aquela visão de que, opa, né, vamos fazer assim, cada um tem uma noção do que a decorrência do que é o bem, né, do que é o bem comum, e aí nisso a gente pode se encontrar, porque, sei lá, o bem comum é o bem comum, né, mas, de novo, vamos ver qual é a noção de bem comum para um liberal, né. Mas tem vários liberalismos, vamos ver então quais são as diferentes concepções, tem liberalismos mais igualitaristas, né, vamos ver lá, né, vamos ver qual é uma concepção de justiça a partir de uma visão marxista, é outra conversa, né, tem pontos de contato, ou seja, direita e esquerda pode assumir muito mais densidade, esse é o ponto que eu gostaria de dizer, então assim, podem ser balizas interessantes se não ficar só no chavão, tá? Ou seja, vamos ver o que tem dentro disso, vamos mexer, né? Só que é trabalhoso, né? E a gente tem que ver o que isso tem a ver com os princípios espíritas, e a gente teria que estar disposto a debater a exaustão, né? Porque não são debates simples. Perfeito. Eu vou passar agora a palavra a Alexandre. Nós estamos com 14 minutos aproximadamente de tempo, então só estou comunicando para vocês irem mentalmente se organizando, ok? Alexandre, você com a palavra. Para ser bem breve. Queria falar em cima dessa fala de Sinoe. Algumas coisas me marcaram quando a gente fala de mercado neutro, e eu penso como disposições políticas internas. Eu não vou falar das externas, ele falou muito bem, né? Seria redundante. Mas das internas tem, desde a instituição do movimento espírita, tem a institucionalização do movimento espírita, é um marco político, né? E a federalização desse mesmo movimento, e é um marco político sério e interessante para que a gente avalie as consequências do que estão acontecendo hoje. Porque durante esse processo político de institucionalização, caminhos foram escolhidos, e caminhos políticos. Entre os caminhos que foi escolhido, foi o caminho de arrumar, inclusive, distorcendo conceitos espíritas, de dentro do próprio espiritismo, arrumar justificativas para que as pessoas continuem sendo vítimas da desigualdade social. Então, a gente colocar à margem da reencarnação, né, da lei de causa e efeito, para poder justificar uma composição constituída pelo homem, por exemplo, eu falo nisso direto, mas assim, só para a gente poder contextualizar, eu peço desculpa aos ouvidos de vocês, mas é um PIB de 94% para 6% da população, e os outros 94% sendo abastecidos pelos 6% do PIB que sobra. Então, isso não é uma disposição criada pela divindade, ou pelas leis divinas, ou pela encarnação, ou pela causa e efeito. Isso é criado pelo homem, nesse modelo capitalista, neoliberal, que tem como objetivo fortalecer, né, o mercado, né, e que não tem a ideia de mercado livre. Você não pode perder a ideia de a pessoa constituir, entregar pizza a noite inteira, como se o cara fosse um profissional liberal e não tivesse direito a nenhuma seguridade, né? E aquela pessoa realmente acreditar que ele é um profissional liberal e que tem um futuro promissor, né? O objetivo dele é ter uma bicicleta, comprar 2 bicicletas e depois comprar 3 bicicletas, e eu não sei como se dá esse processo de compreensão. Mas aí isso criou-se dentro da mentalidade do movimento espírita, sabe? Que institui essa omissão com relação aos fatos sociais concretos, ou seja, a realidade social, ela é até certo ponto distópica dentro dessa compreensão. As pessoas passam a compreender apenas a realidade social que emana dessa maioria, sabe? E que não tem comprometimento social com essa minoria que a gente falou lá, que precisa das políticas públicas sociais e que não tem acesso a essas políticas públicas sociais. É essa discussão, por exemplo, que faz com que a gente perceba por que a meritocracia é um fetiche, né? É a mesma política é um fetiche quando a gente fala, por exemplo, num país que instituiu toda uma campanha eleitoral em cima de uma ideologia imaginária, que é a ideologia de gênero, por exemplo, que faz com que pessoas que estudam o espiritismo e que entendem de espiritualidade, mas acreditam a materialidade, um princípio que separa as pessoas umas das outras.
né? E não no princípio de espiritualidade, que é o norte, é aquilo que campeia a discussão do ponto de vista espírita. Então, isso são coisas que, para mim, ficam muito evidentes e muito marcadas nesse conceito, nessas discussões que nós estamos tendo aqui. Então, para encerrar, porque a gente já está partindo para o final, mas, para mim, um marco histórico do ponto de vista interno do movimento espírita é a institucionalização e a federalização do movimento espírita e os caminhos políticos que esse mesmo movimento escolheu a partir dessa instituição, né, e dessa institucionalização e dessa federalização. E aí se criou uma ideia de que essa institucionalidade ela é proprietária do movimento espírita e a gente passou muito tempo achando que isso era verdade. Acho que isso, inclusive, trouxe grandes dificuldades. Sem falar que essa linha imaginária que a gente criou aqui, de capitalismo, de neoliberalismo e de vários liberalismos, como o Sinuê falou, ela também é constituída de fetiches, né? Há vários fetiches que alimentam essa realidade e faz com que pessoas que são de uma classe menos favorecida do ponto de vista social acreditem no projeto neoliberal, né? E aí vem um fator que não vai dar tempo da gente discutir hoje, mas assim, é o fetiche que substitui a educação. Então, onde não tem educação, o fetiche campeia, né? Ele é abraçado de uma forma muito grande. Então, eu queria trazer só essas contribuições, já que o tempo da gente está exíguo. Eu queria ler aqui uma pergunta de Sinuê, se a Holanda me permitir, de Luiz Signati. Sinuê, qual seria a efetiva e específica contribuição espírita ao pensamento social e político no Brasil? Até que ponto você não considera que a esquerda espírita simplesmente copie bandeiras da esquerda política comum, sem qualquer contribuição de acréscimo significativa? Muito bem. Posso responder agora? Poder, Sinuê, sim. Eu precisava de alguns anos para pensar, porque é uma questão extremamente complexa, muitos anos estudando, assim, porque, de fato, né, se a gente pensa em diálogo do espiritismo com pensamento, com correntes políticas, com concepções de sociedade, diálogo pressupõe que a gente tem alguma coisa para colocar, né? Então, não, se fosse uma mera reprodução, né, das correntes que tem aí, a gente não estaria fazendo exatamente diálogo, né? Diálogo entre a gente, claro, para ver qual seria a opção a aderir, né? Mas não diálogo entre ideias espíritas, né? E outras ideias sociais, né? E aí o problema que eu acho que é o seguinte, né? A gente acredito que sim, que é possível trazer uma contribuição especificamente espírita, mas a gente tem muito chão para trabalhar nesse sentido por conta de uma certa atrofia, né? Atrofia no sentido de desenvolver, né, o máximo possível essas implicações. A gente já teve muita gente que deu passos importantes nesse sentido, né? Se a gente pensar do ponto de vista das próprias, né, obras de Kardec, sem sombra de dúvidas que a gente tem pontos de partida ali importantes, né? Alguns pontos que a gente pode colocar como especificamente espíritas. A gente tem, também como referenciei aqui, né, em alguns pensadores, né? Na minha opinião, particularmente acho rica a obra do Manuel Porteiro. A gente teve no Brasil o Zínio Lavini, que trabalhou já numa perspectiva marxista com a doutrina espírita. A gente tem no próprio pensamento do Herculano Pires também contribuições. A gente tem no pensamento do movimento universitário espírita, tem contribuições também, e a gente poderia aqui ficar enumerando, né, uma série de figuras aí importantes, algumas mais conhecidas, outras menos, né, que pensaram nesse sentido, e nos dias de hoje, sem sombra de dúvida, tem gente muito interessante aí, né, pensando muitas possibilidades aqui de leituras. Agora, do ponto de vista de criar um corpo, né, especificamente uma ideia, né, digamos assim, sintética, né, onde a gente trouxesse
atualizasse os próprios termos do debate, né, eu acho que isso pressupõe a gente comer bastante arroz com feijão, assim, porque é uma questão trabalhosa, né, envolve a gente ter capacidade aqui de reflexão que não é só individual, é coletiva, né, para conseguir produzir de uma forma consistente esse tipo de resultado. Eu penso inicialmente, por exemplo, pela questão, eu acho que de cara é a questão do espírito, né, a questão da particularidade. Espírito, né, reencarnação e a ideia, né, de que existem, e aí a gente pode, isso também dá para se abrir discussão, mas acredito que é um ponto importante, né, a ideia de leis né, que estariam organizando a vida moral, né, tem leis que organizam a vida física, teria, né, leis que organizam a vida moral, né, elas são invisíveis como são as leis físicas, né, mas a gente poderia conhecer ela através da observação e desse diálogo, dos conhecimentos, né, que seria revelado pelos espíritos, né. Então tem essa ideia, né, de que a gente tem alguma coisa que é transcendente. Isso, claro que já faz um corte todo, por exemplo, com relação a filosofias imanentes, né. Como é que é possível fazer esse diálogo, é possível esse tipo de debate, né, como que relação a gente tem com a questão do materialismo, né. O materialismo não no sentido mais vulgar, né, da ideia de apego à matéria, mas materialismo como doutrina, né, da ideia de que a lógica do que acontece aqui, e aí não precisa nem entrar no mérito se existe alguma coisa além, mas é assim, a lógica que existe aqui, ela é material, né, essa ideia, né, do materialismo histórico, ou seja, a gente explica a sociedade, o que acontece por aquilo que a gente pode observar historicamente, e aí eu não preciso recorrer a nada transcendente, eu não preciso, né, eu posso abstrair, né, Deus e leis morais. Então, assim, se de antemão, né, eu adoto essa perspectiva, eu já recuso uma série de outras questões espíritas, tá? Apesar de que, né, isso é um outro ponto complicado, né, a questão é de quais são as possibilidades de espiritismo, né? Ou seja, a gente foca bastante, evidentemente, não tem por razões óbvias, a partir de Kardec, né? O corpo doutrinário desenvolvido a partir de Kardec, mas seria possível pensar alguma coisa muito diferente disso? Não sei, né? Então estou só jogando para pensar que o debate é complexo mesmo, né? Eu acho que envolveria muitas possibilidades aqui que aí teria que dialogar e confrontar mais sistematicamente. Mas acho que, em princípio, para não deixar de responder, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode postular, assim, hipoteticamente, como coisas que tem que entrar na conta, né? A gente seria possível investigar, por exemplo, mecanismos reencarnatórios, né, no sentido de como isso influencia a vida em sociedade, essa dinâmica indivíduo-sociedade, essa questão da gente ter as diferentes vivências, né, como a gente compreende essa dinâmica, né, o que significa sermos, portanto, espíritos, né, mortais que estamos numa trajetória, a ideia de que a gente tem uma trajetória evolutiva, isso evidentemente é um problemão para se lidar, vamos dizer assim, né, a gente tem predominantemente nas ciências humanas, né, uma ideia de que se superou uma concepção evolucionista, né, da compreensão da história, das relações sociais, e a gente tem então também uma versão mais forte, um relativismo completo com relação à ideia de progresso. Como nós espíritas lidamos com isso? Isso, claro que isso nos coloca problemas, né? Então, se for uma incorporação direta, sem nenhuma mediação com qualquer coisa que a gente pense que é espiritismo, a gente está fechando os olhos para algumas tensões que tem aqui, né? Então, mas a gente tem a ideia de progresso, então, né? Então o espírito acumula experiência e, de alguma maneira, tem um mecanismo que nos garante que a gente, de algum jeito, anda para frente. Tá? Que implicações tem isso para pensar as relações sociais? Né? Eu acho que vai por aí. Eu acho que, sem sombra de dúvida, teria que termos, nós haveríamos de produzir alguma coisa de original, né? Só que aí entra um problema também da cientificidade do espiritismo, né? Ou seja, e também que tipo de filosofia que se produz com as bases espíritas. Uma série de problemas que são epistemológicos também, né? Do tipo isso, quer dizer, qual é a segurança que a gente tem,
né, por meio das relações mediúnicas em termos de construção de conhecimento, né? Como é o lado de lá, né? Esses mecanismos, aquilo que Kardec faz, por exemplo, no Céu e Inferno, né? Sobre, vamos ver quais são, se a gente se comportou assim depois do desencarne, né, tem consequências que seriam assado, né? Então, né, essas relações, né? Que segurança a gente tem, né? Em termos de construção de conhecimento, né? Com certas metodologias, né? De lidar com o fenômeno mediúnico. Então passa por muito debate, eu acho, é uma questão que é muito complexa, né? Assim, precisaríamos de, não uma live, mas eu acho que grupos de estudo aqui, que ia ter que suar a camiseta para a gente pensar isso, mas eu acho que é uma coisa que se coloca, né? Se a gente quiser construir um diálogo mais sério entre espiritismo e tudo que já se produziu em termos de ciências sociais, ciências humanas, um escopo mais amplo, né? Pode incluir tudo aí, economia, psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, ciência política, história, não sei, tudo, geografia, tem muita coisa para dialogar aí, né? Mas de um ponto de vista espírita daí, né, tem um ponto de vista espírita, é um problemão que a gente tem aqui para resolvê-lo. Luiz Ignazio só coloca questão difícil, já sei, já que mas porque ele tem um pensamento muito agudo, né? Muito bem. Lindenberg, você com a palavra para em seguida. Diga. Eu queria sugerir que a gente seguisse, porque já estamos com 1h31. Então, acho melhor a gente seguir, e aí eu falo na próxima pergunta. Pode ser? Nosso tempo de 1h30, iríamos encerrar exatamente agora, não é isso? Mas se todos concordarem em prosseguir, o que é que vocês me dizem? Alexandre, Sinuê? Eu acho que nós poderíamos encerrar com mais uma pergunta. Dentre as perguntas que a gente tinha montado, a partir dos que o professor Sinuê mandou, a gente podia fazer a quinta, que aí já seriam assim, alguns encaminhamentos, possibilidades, né, que a gente poderia falar e comentar a respeito. Eu vou dar uma sugestão, posso? Sim. Ela faz a pergunta, e aí quem for falando já fala e faz suas considerações finais. Quando a gente repassar para ela encerra. Pode ser? Perfeito. Tudo bem. Então vamos fazer a pergunta, e em seguida cada um vai respondendo e tecendo as suas considerações finais. Então, a pergunta é: no contexto de hoje, de forte acirramento das disputas políticas, como podem os espíritas lidar com a política nas instituições espíritas? Então, vamos começar com o Sinuê. Você faz já, comenta a pergunta e, em seguida, suas considerações finais. Tá bom. Vou tentar ser bem breve, então, que já estamos passando do tempo. Como lidar, né? Contexto de acirramento, né? Eu acho que traz, primeiro, né? Positivamente ajuda a gente furar essa dicotomia, né? Do sagrado e do profano. Só que a gente pode se degladiar. Em parte, isso expõe aquilo que, digamos assim, estava mascarado, né? E a parte, digamos assim, considero pior, né? Do pensamento mais conservador e espírita, eu acho que acaba, né, vindo à luz. A gente teve todos aqueles episódios da série de, né, série de manifestações, né, a partir do Divaldo Franco, enfim, teve outras pessoas se colocando. Então, explicita, vamos dizer assim, o aspecto conflituoso, né, e que, na verdade, tem posição política. Agora, como lidar isso de um jeito, vamos dizer assim, produtivo, né? De uma perspectiva progressista, né? A gente quer caminhar construindo, acredito eu, essa ideia de, em primeiro lugar, espiritismo não dogmático. Então, tem que se reconstruir, né? Via de regra, né? O que grupos de estudos fazem, né? Grupos de estudos na casa espírita, né? Estudam obras espíritas naquela ideia de basicamente fazer comentários referendando, né? Dando o ok, a confirmação para o que está escrito. Se estudar significa isso, né?
Então isso já expõe basicamente, olha, extremamente dogmático, né? André Luiz disse isso, Emmanuel disse aquilo, Kardec falou isso, o espírito fulano de tal disse não sei o que, e a gente só, né, fica procurando, é isso que se vê, né, via de regra, o que é o grupo de estudo, né, e fica se procurando exemplos na vida, assim, como, né, que referendam aquela ideia, né, olha só como ele está certo, né. Então, isso não é... não é estudo crítico, isso não tem aqui epistemologicamente progressismo nenhum. Então, acho que o primeiro ponto seria esse, né? E se a gente não encontra espaço assim para fazer nas instituições espíritas que estão postas, tem que se reconstruir isso, né? Então, eu acho que passa por isso. E aí você tem espaço, sim, para poder fazer um bom debate político, né? Porque, de outro lado, é isso. Eu acho que, assim, no ambiente refratário às posições progressistas, a gente tende a ser completamente escanteado, né? Se a gente conseguir algum espaço para falar, significa enfrentamento, porque pela cultura não dialógica, né, a gente não pode ter a ilusão de que vão nos receber com carinho e amor, sabe? Quando a gente falar alguma coisa desse viés mais crítico, né? Então, isso pode ser positivo no sentido de levar rupturas que precisam acontecer, né? Mas não parece que a gente não deve, assim, guardar ilusões de que teríamos avenidas abertas para fazer isso, né? Então, assim, instituições espíritas que abraçassem a ideia de que política não é tabu, né, e que daria para debater política, teria que partir de um espiritismo não dogmático. Eu acho que é o ponto central, né? E aí depois possibilidades se abririam, né? E aí passa muita maturidade no sentido de conseguir fazer, isso não é fácil mesmo entre nós, né, no campo progressista, na ideia de que a gente não comunga de uma série de perspectivas mais conservadoras e retrógradas sobre diversos aspectos, mesmo entre nós isso não é simples, né? E acho que tem que criar uma cultura dialógica, que a gente consiga se escutar, consiga construir juntos e consiga conviver com perspectivas diferentes, né? Vão ter convergências e divergências, e a gente tem que aprender a andar dessa maneira e construir uma relação concreta com o mundo. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente realmente esteja empenhado na transformação, né, para aquilo que a gente acredita ser o melhor possível. Aí eu acho que isso vai encaminhando aí para as considerações finais, né? Qual é a grande vantagem de efetivamente colocar espiritismo e política na sua imbricação conscientemente, não sempre está presente a relação, né? Mas de forma consciente, né? A vantagem de se fazer isso é efetivamente mudar o mundo para o melhor possível. Então, assim, eu acho que esse tem que ser, assim, uma questão central, quer dizer, para que a gente reencarna, para que eu tô com o espiritismo, né, o que eu faço com isso, né, e aí eu pontuaria com a urgência, tá, ponto último, assim, da conversa, né, quem acompanha um pouco que eu tenho dito, sabe uma gravidade fundamental que a gente enfrenta hoje, em termos de, seria o maior problema político, social, sem sombra de dúvidas, o problema ambiental e climático. E aí traz uma urgência que, para mim, isso força a gente em todos os aspectos, inclusive nessa questão de atravessar as fronteiras. A fronteira, por exemplo, da ciência com a política, a fronteira todas as caixinhas artificiais criadas, né, ficam barreiras para o que a gente precisa fazer hoje, né, em termos de enfrentar uma gravíssima crise, uma gravíssima ameaça ambiental e climática que coloca em risco, num prazo muito próximo, questão de décadas, né? Tem gente que fala daqui a 10, 20, 30 anos, né? Mas isso, assim, no mais tardar, mesmo na ciência, pela perspectiva de cientistas mais reticentes, digamos assim, no mais tardar para o final desse século.
tá? Uma gravíssima crise ambiental e climática, que significa extinção massiva de espécies, risco, né, de fim da civilização, né, e, eventualmente, nos encaminhando para um risco de sobrevivência enquanto espécie, o que é uma coisa estarrecedora, né? Então, lidar com isso, né, eu acho que nos impõe obrigatoriamente, né, uma urgência em tudo que a gente faz, né, em termos de política progressista, no sentido de que qualquer coisa pensada muito a conta-gotas esquece, porque a gente tem que enfrentar problemas que são da maior urgência, né, e aí passa por uma politização do espiritismo capaz de dar conta para problemas que passam por todas as questões políticas, né, do sistema como ele funciona, né, um capitalismo muito predatório e cada vez mais predatório, nos empurrando para um abismo, mesmo todas as saídas aqui de pensar em termos de sustentabilidade, né, estão derrapando, e que, portanto, assim, a gente está num prazo, num final countdown, né? A gente está numa corrida aqui contra o tempo que a gente precisa despertar para isso, enquanto espíritas, enquanto seres humanos, enfim, enquanto cidadãos, e fazermos algo a respeito, colocar no centro das nossas agendas, tá? Eu não estou deixando de falar nunca disso, porque todo dia eu tenho que dormir com isso, então eu partilho com todos, tá? Lindenberg, agora chegou sua vez. Vamos lá. Eu vou ser bem breve. Eu separei alguns pontos, porque essa pergunta ela é bastante difícil para todos nós, porque a gente tem a disponibilidade, a vontade, o objetivo de estabelecer pontes de diálogo, mas como o Sinuê colocou, essas pontes não são fáceis de serem criadas. A forma comunicacional histórica do movimento espírita, ela não é dialógica, ela é de perspectivas já prontas e colocadas para serem seguidas, e esse apego também a determinados autores, determinadas obras, determinados livros, também acabam diminuindo um pouco mais a perspectiva de desconstrução de conceitos e de práticas. Mas, apesar disso, a gente tem algumas possibilidades, né? Então, eu coloquei o seguinte, separei aqui 6 pontos para falar de forma bem breve. Não podemos ter receio de fazer as pautas que são necessárias, independente de a gente conseguir fazer isso nas instituições espíritas tradicionais ou dentro dos coletivos progressistas ou fundando outras instituições espíritas, enfim. Numa live que nós tivemos, se eu não me engano, com o Signatis, e após a gente sair ao vivo, a gente ficou conversando, né? E ele trouxe uma ideia muito interessante, assim, que seria bem viável futuramente. Por que a gente não pensar numa estrutura de centro espírita completamente diferente da que está posta hoje? A começar pelo nome, né? Por que não o Centro Espírita Paulo Freire? Por que não repensar as práticas mediúnicas, as práticas pedagógicas, os temas que são abordados, as perspectivas, enfim, isso já está posto para nós. Então, tem a ver com o segundo ponto que eu ia falar, que a gente tem que estar aberto ao diálogo, mas a gente também não precisa se desgastar com isso, além do que o necessário. Então, a gente não pode parar o nosso trabalho, que é muito trabalho a ser feito, né? Temos muito trabalho pela frente. A gente não pode parar porque houve uma perspectiva que não houve ressonância no diálogo. A gente tem que seguir em frente. Então, manter essa possibilidade aberta, mas tendo a cautela também de não se violentar para poder atingir a perspectiva de alguém em relação a isso, né? Continuar fazendo os contrapontos aos discursos e às práticas conservadoras. Isso também ajuda na reconstrução das narrativas e dos conceitos, né? Então, situações como a nota da AME, como as declarações infelizes de Divaldo Franco, esses trechos que a gente encontra em obras psicografadas
que caíram também no esquecimento, muita gente não resgata para pontuar e apontar as questões que são contraditórias ali. Tudo isso também faz parte da desconstrução necessária que a gente precisa continuar pautando e fazendo. Promover processos educacionais, não só dentro do movimento progressista, mas na medida do possível também com as instituições espíritas em geral. Isso a gente não pode perder de vista de nenhuma forma, né? Esses processos educacionais, inclusive, Lindenberg, o que você quer dizer com processos educacionais? Toda a perspectiva metodológica e pedagógica que a gente pode utilizar para a reconstrução de ideias e perspectivas. Cursos, palestras, seminários, debates, lives, né, esse período de pandemia, apesar de todos os problemas que a gente está enfrentando com a pandemia, mas a possibilidade da gente debater de forma livre, sem estar preso nas paredes de uma casa espírita tradicional, conversando com pessoas de diferentes cidades e até países, e vendo que havia já muita gente pensando a respeito dessas questões, isso é primordial. E a gente tem como continuar potencializando essas possibilidades de construção. Então, a gente tem que fortalecer esses processos educacionais de modo a fortalecer também a autonomia das pessoas, porque os processos educacionais das instituições tradicionais é um processo não de autonomia, mas de heteronomia. É um processo que espera-se que todo mundo tenha o mesmo comportamento e a mesma ideia sobre tudo, né? Desenvolver e publicar pesquisas, a gente também precisa continuar nesse embalo. Tem muita coisa boa sendo publicada, muita pesquisa interessante, muitas obras ainda desconhecidas do grande público espírita e que nós precisamos também divulgá-las e ampliar a visibilidade sobre elas. Tanto obras de autores espíritas progressistas, clássicos, que foram deixados de lado pelo movimento espírita hegemônico de forma proposital, né? Como também as novas pesquisas que nós temos, porque muitas vezes para a pessoa que frequenta uma instituição tradicional, e eu já escutei isso de algumas pessoas, inclusive, parece que a pesquisa espírita parou no tempo. É como se nada mais estivesse sendo produzido e pesquisado. Quando, na verdade, a gente tem uma profusão, uma safra muito boa de pesquisas, como a do professor Sinoé, como a da professora Célia, que a gente conversou no domingo passado, e mais tantas outras que estão sendo aí divulgadas. Então, a gente também precisa fortalecer o amplo conhecimento dessas pesquisas. E, para encerrar, refundar práticas, narrativas, referências, repensar o que foi feito, construir possibilidades novas, mais acolhedoras, que fortaleçam a autonomia das pessoas, não só intelectual, mas também mediúnica, né? Assim, acho que um tema para a gente debater depois é sobre como a mediunidade também fortalece o sistema de poder dentro do movimento hegemônico, isso também precisa ser pautado. E agora, esse trabalho a gente tem que ter muita paciência, porque isso não é uma coisa para ser feita de um dia para a noite. Isso é algo para a gente produzir e incentivar outras pessoas que produzam aí por muito tempo ainda, até que a gente possa ter um quadro geral de melhor, né, de possibilidades sociais e de atuação do próprio movimento espírita. Então é isso, agradeço a todos, ao professor Sinoé, Alexandre e a Yolanda, e a todos os amigos que estão conosco acompanhando a nossa live. Alexandre, você com a palavra. Está sem microfone, Alexandre, está desligado. Obrigado. Vou tentar ser breve, porque eu já perdi 30 segundos falando com o microfone fechado. Muitas coisas que foram ditas, é claro que suscitavam outros comentários, mas assim eu peguei duas coisas que eu acho. Primeiro é o acirramento político e essas tensões, só que o espiritismo ele tem uma epistemologia que é própria. Tem uma coisa que o senhor falou, que eu acho que é importante ser ratificada, que
Kardec ele não fecha a porta e apaga a luz, ele abre a porta e acende a luz. Então, as coisas nascem a partir daquela perspectiva, ele não descerra nenhuma discussão. Ele não é o ponto final do texto, sabe? Tem reticências e tem vários espaços para serem discutidos. O que a gente quer construir com relação à construção das pontes e a construção desse diálogo, que colocaram aí que é impossível, eu não acredito no impossível. Acho que o impossível, para mim, é uma coisa que não tentaram fazer ainda. Eu acredito nas coisas que dão trabalho. E isso dá trabalho, e vai dar trabalho, e já está dando trabalho. Mas se fosse fácil, não precisava a gente estar aqui hoje discutindo, nem criar metodologias próprias para poder construir. Mas eu digo que esse processo de construção, ele ainda está envolto de várias tensões. O Ágora tem trazido pensamentos diferentes daquilo que ele institui, e nem sempre o diálogo é fácil, né? Porque a gente está aprendendo naquela prática. Então, e é bom que se fale isso, porque às vezes a gente coloca como se nós, os progressistas, estivéssemos já num ponto de conforto, onde nós aceitássemos todo diferente e quem está do outro lado não. E isso não é verdade. Nós temos as nossas dificuldades, sim, de dialogar, porque estamos também presos aos nossos próprios paradigmas. O cara lá, o conservador, está preso aos paradigmas dele, nós estamos ao nosso. O fato de estarmos presos aos nossos paradigmas não quer dizer que esses sejam os corretos e o do lado de lá sejam todos errados. Eu acho que para a gente construir um diálogo é necessário primeiro que se entenda isso. Sabe, às vezes a gente vê discursos nossos, né, de progressistas, que às vezes o fato de ser de esquerda ou ser progressista parece que você já está do lado certo da força, né, do lado bom da força, e como a gente não tivesse nada para trabalhar. Eu tenho outra leitura, e eu quero encerrar com essa leitura. A leitura nessa prática que Paulo Freire fala tanto, é que a gente está aprendendo agora a fazer. Tudo é novo, e por isso que tanto Sinuhe como Lindenberg falaram, e eu já falei, que tudo está sendo se construído. E aí Lindenberg fala das pesquisas do próprio professor Sinuhe, da própria professora Célia Ribas, e a gente pode ir lá em Dora Encontre, e o que a gente está construindo aqui também, né? Porque o Ágora tem 5 eixos de pesquisa, né? Que é espiritismo, família, gênero e sexualidades, espiritismo, racismos, intolerância religiosa, espiritismo, políticas e promoção social, espiritismo, saúde mental e direitos humanos, e espiritismo, racismos e intolerância religiosa. Esses eixos, embora de forma incipiente, obviamente, globalização. Oi? Globalização. Globalização, eu repeti ó. É o dela, né? Ela disse, ei, peraí, eu estou aqui. Espiritismo, globalização, sustentabilidade e meio ambiente. Nós temos, são 5 eixos de pesquisa. Então, nós também estamos fomentando discussões e pesquisas que, embora sejam incipientes, estejam construindo. É uma coisa tão importante, sabe, Silvio? Porque a gente não tem nenhuma metodologia própria, a gente está construindo um processo metodológico. Então, a gente não vai produzir conhecimento sem ter uma metodologia, sabe? Às vezes as pessoas querem colocar o carro na frente. Não, a gente precisa ter calma, paciência, mas não parar de trabalhar. Então, os nossos diálogos ainda são, assim, constituídos de tensões de quem está certo, de quem está errado, sabe? De quem vê e de quem não vê, de quem enxerga, de quem não enxerga. Aí eu faço uma pergunta, será que nós, progressistas, estamos dispostos a deixar de lado por 1h30 para uma discussão todos esses conceitos, para discutir com o outro, sem querer impetrar a nossa realidade como a realidade real, ou a pseudo-realidade, ou a pseudo-verdade? Porque todo diálogo, para ser constituído, ele é feito também desse sentido de desconstrução. E ela precisa ser coletiva, ela não pode ser só unilateral, ela precisa ser bilateral, porque se ela não for bilateral, ela não é real, ela não é verdadeira. Desde que, e aí eu encerro, que nós não descaracterizemos o espiritismo para poder construir esse diálogo. Sabe, quem não pode ser descaracterizado, na minha concepção, me permite, é o espiritismo. Aquilo que dá base às construções teóricas que nós estamos fazendo. Mas os nossos conceitos particulares e individuais, eles precisam estar prontos sim para mudar. Se for possível e se for necessário. E se aquela pesquisa compreender que é necessário sim, Efraim colocar aí menos com os fascistas, eu digo, nós precisamos discutir com qualquer pessoa, sabe? Com qualquer pessoa. A gente está pronto para isso, aí é outra história. Se a gente está pronto ou não está pronto, é outra discussão. A gente sabe que precisa discutir. Está pronto ou não está pronto, o caminho vai mostrando. Então, como nós estamos nesse processo de construção,
né, o tempo é quem vai dar conta daquilo que a gente fizer esforço para que aconteça. Então, eu queria agradecer a Sinuê, a Lindenberg e a Holanda, a todas e todos presentes. Sinuê, foi um prazer te conhecer, muito grato por ter aceito o nosso convite, e é sempre bom estar aqui. Domingo que vem, nós vamos receber, que eu não passei para a Holanda, acabei esquecendo, nós vamos receber de novo a professora Célia Ribas, vamos estar eu e Lindenberg, e nós vamos discutir com ela sobre o Espiritismo fala sobre gênero, vai ser a nossa discussão do domingo que vem. Muita paz e uma boa noite. Boa noite. Nós agradecemos aos nossos... Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, aos expositores, professor Sinuê, foi um prazer lhe conhecer, e espero que retorne, porque a minha posição aqui foi muito incômoda. Eu precisava estar atenta, né, às colocações e, ao tempo, às perguntas no chat, e reprimir todas as perguntas que eu tinha, justamente para dar espaço para que você falasse, e foi maravilhoso, que aprendi bastante. Então, da próxima vez eu vou perguntar. Muito obrigada, Alexandre Lindenberg, por mais este momento de grande aprendizado. Uma boa noite a todas e a todos. E agora nós queremos ainda avisar que amanhã nós temos, das 19 às 20 horas, nossa live com o tema suicídio, questão social e de saúde pública, uma visão espírita, com Lindenberg e Roberto Efrem. É um tema extremamente importante neste setembro amarelo. E Vânia também. E Vânia também, Vânia Rodrigues. Então, estaremos todos aqui para assistir essa live, que será extremamente importante. Então, uma boa noite. Boa noite.